boa tarde a todos e a todas, população que nos acompanha em casa, todos os vereadores. Quero aqui cumprimentar o vereador Bira, cumprimentar o vereador Pastor Edson, vereador Meira, o vereador Marcelo Afonso, Beto Móveis, Júnior Rodrigues, Júlio César, locadora, Miltinho, já chegou hoje, já está aqui participando de reuniões, o chefe de gabinete, o Rafael, a nossa prefeita, Suelen, registrar, agradecer também a presença do secretário de Planejamento, Guirardello, o Wilson também, que é o arquiteto, né? Wilton, que é o nosso arquiteto também, que vai fazer a apresentação aqui, agradecer a presença da Record, que está aqui acompanhando, que vai ajudar a levar essas informações para a nossa população, como também o Nelson Itaberá. Primeiramente, agradecer a presença dos vereadores, deixar registrado que logo no começo da gestão desta mesa diretora, eu fiz uma conversa com a prefeita lá atrás e sempre trouxe para a mesa sobre a possibilidade de se construir um centro administrativo na cidade de Bauru, com um prédio da Câmara Municipal também, né? Tanto legislativo quanto executivo passa por problemas semelhantes no que diz respeito à situação de seus prédios, né? Todos acompanharam a questão quando teve um problema do AVCB do Noroeste e que depois, amplamente, Câmara Municipal e Prefeitura foram também bastante criticadas, porque nós também estamos sem o auto de vistoria de Corpo de Bombeiros, que está em andamento, mas por ser prédios tombados, né, prefeita, a dificuldade é muito grande, né? A ideia que se prosperar é que a gente possa ter um espaço adequado para poder receber a nossa população, para que a nossa população possa encontrar todos os serviços da prefeitura num único espaço, para levar também qualidade de vida aos servidores municipais e também para poder fazer economia, né? Porque você imagina, se você tem tudo num único local, todos os serviços, né? Então a gente teria uma economia de motoristas, de combustível, automóvel, enfim, facilitaria muito aí a vida das pessoas. Então a gente fez uma conversa lá atrás, eu fui com esse pensamento e a prefeita estava também já discutindo isso nesta linha, né? E a gente, os senhores sabem, né, cada vez que você vai falar de construção, é complicado, porque é difícil da gente transmitir para a população o que a gente quer. Então, por isso que essa apresentação dessa proposta para os vereadores está sendo feita juntamente com a população, por isso que nós estamos sendo transmitidos ao vivo, para que a população saiba, secretário, desde o primeiro dia, qual é a proposta que nós estamos discutindo, né? Então, deixar claro que é uma proposta, né, prefeita, eu vou passar já a palavra para você, que a população entenda que nós queremos discutir junto com a sociedade essa questão. Então, registrar, agradecer o Marcelo Afonso também se faz presente, e vou passar a palavra para a prefeita, complemento e volto para o Nilson, e fica aberto para os vereadores também, viu? Mas seria importante fazer a apresentação. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos os vereadores, obrigada aí pelo convite e o espaço de estar aqui. Acho que o presidente adiantou bem e de forma prudente a ideia de uma proposta. Quando a gente pensa em prioridades, logicamente que as nossas prioridades, elas são, entre tantas as prioridades, a gente sempre vai, dentro delas, encontrar a mais que é ligado à população. Então, partindo do princípio de que nós temos sim que ser o exemplo, né? Quando a gente fala cobra de um empreendedor que ele tenha o seu prédio nas devidas exigências possíveis, em todos os AVCBs necessários, todas as autorizações necessárias, a gente precisa ter o exemplo em casa, né? Então, essa foi uma das nossas preocupações lá no início, mas a gente, quando discute construção de prédio administrativo, a gente toma sempre o cuidado para que a população compreenda que
que, logicamente, que nós sabemos a funcionalidade de você ter um prédio próprio, de elencar todo o serviço da prefeitura num lugar só. Mas a gente tem muitas outras demandas. Então, por isso que se pensou, na verdade, em um modelo, de certa forma, que vai se amortizar ao longo dos anos. Nós já pagamos quase R$300 mil mês à Prefeitura de aluguel. Nossas secretarias estão dispersas e distantes, então você tem um custo muito alto com isso. Então, o que a gente está querendo discutir e apresentar é uma proposta inicial, não há nada fechado ou definido. Pelo contrário, acho que agora a gente abre a discussão para que todos façam parte disso. Até uma das grandes preocupações do Nilson falou, a gente pode apresentar uma ideia, mas deixar isso muito claro, que a ideia aqui não é apresentar algo pronto a vocês, pelo contrário, é abrir uma discussão desse tema, porque nós temos que tratar 3 frentes importantes: centralizar os serviços do município, que hoje estão em lugares distintos e muitos desses lugares alugados. Uma questão de economia, de ser uma referência, a questão dos AVCBs, que nós somos cobrados reiteradamente, temos prazo, inclusive, estabelecido para isso, e também pensar pelo lado econômico, né, que a gente acaba integrando todo mundo no mesmo espaço, você torna o nosso serviço mais ágil e, de certa forma, você consegue aí gerar uma economia. E ter um prédio sustentável, por exemplo, a gente vai conseguir resolver muitas das questões. Então, que a ideia, né, quando o presidente me procurou lá no início do mandato, foi porque essa era uma das críticas que nós recebíamos muito, né? Poxa, Bauru não tem um espaço, a prefeitura não está adequada, a Câmara também, né? Nós tivemos, inclusive, recente uma audiência pública do Orçamento do Estado, ficou todo mundo bem apertado aqui na Câmara, de certa forma. Então, mas o grande desafio era encontrar uma forma que nós não tivéssemos que priorizar financeiramente isso, porque a população é que precisa de um atendimento emergencial, a gente tem outras demandas em saúde, em educação, mas existem modelos hoje de PPP, por exemplo, que tornam essa possibilidade da prefeitura conseguir fazer, da iniciativa privada entrar como grande parceiro e a gente fazer a compensação ao longo dos anos. Então, acho que é uma proposta inicial que seria muito interessante para o município e a gente quer, para quem está assistindo, até para os colegas jornalistas que estão acompanhando, eu acho que é muito importante a gente amadurecer essa ideia de uma forma muito clara e muito bem esclarecida para a população. A gente vai conseguir, mudando de prédio, resolver os AVCBs? Não, a gente tem a responsabilidade de mudar dos prédios e resolver os nossos AVCBs de forma, mas nós teremos um pouco mais de tempo junto ao Ministério Público, por exemplo, teremos condições de fazer um projeto seguindo toda a cautela, porque são prédios tombados, e nós vamos conseguir adequar aos nossos prédios, a Câmara e a Prefeitura, outros equipamentos que hoje nós alugamos. Secretaria de Cultura tem vários prédios, alguns prédios alugados, biblioteca alugada, que estão em lugares complicados e que vão ser reaproveitados. Então, a gente pensa de todas as frentes. Então, eu acho que depois se abrem as sugestões. Nós montamos uma comissão em que elenca a Prefeitura, a Câmara, ao DAI e Endurbe, né, uma comissão formada em grande maioria por servidores, inclusive, para iniciar esse estudo, viabilizar e pegar todas as sugestões. Eu acho que se a gente construir isso, a cidade ganha muito, né? E eu acho que eu vou deixar o Nilson, né, presidente, apresentar, e aí a gente vai tirando as dúvidas a isso. Eu só queria complementar, ele pediu para eu deixar muito claro, né, prefeita, é um desenho do que nós queremos. Então, assim, não se fidelizem na imagem, pelo contrário, é só um escopo aí do que pode vir pela frente, tá bom? E é isso, muito obrigada, presidente. Obrigado, prefeita. Antes de passar para o secretário, o microfone está ali? O microfone sem fio? Tá. Só deixar registrado, a questão, prefeita, de realmente é uma proposta. E esse esboço, né, secretário, porque qual é a ideia? Numa PPP, a empresa fazer todos os projetos, né? Inclusive melhorar o arquitetônico, só que precisa partir de um norte, porque senão existe como se diz, nós não queremos nada chique, nós queremos prédios funcionais. Bonitos, imponentes, mas funcionais. Nós não queremos nada chique, não é isso que nós estamos procurando, né? Então, para isso, a importância de se ter um norte para você fazer aí um possível edital para frente, para poder nortear, né, prefeito? Só abrindo um parêntese rapidinho para o Nilson concluir, o que eu acho que nós, inclusive, pensamos em não
a gente não tem como parar a nossa Secretaria de Obras ou a CEPLAN hoje, diante de demandas de escolas que nós temos, de unidades de saúde, de projetos para a população, para se debruçar num projeto de um centro administrativo. Por mais que nós saibamos que é uma das prioridades, é você deixar a casa em ordem. Então, por isso que o modelo PPP, ele incluiria apenas um escopo nosso, um termo de referência muito bem pensado, executado e bem feito, para que a empresa já faça o projeto, faça a construção ou seja, a gente não vai pegar funcionário nosso e abrir mão dele para discutir só o prédio administrativo, mesmo sabendo que pode ser uma prioridade, mas no futuro e não agora. Então, a ideia, por meio de uma PPP, é justamente essa, é fazer um termo de referência e abrir. Então, nós não teríamos um investimento financeiro agora, né? Nós não pagaríamos um projeto inicial, não. É o que a gente chama de manifestação de interesse. Então, o bom projeto que for discutido e aprovado com a comissão, junto com a população, esse a gente toca para uma licitação aí, e ao longo dos anos a prefeitura faz os pagamentos, enfim, e a gente acaba, depois de 20, 30 anos, o prédio continua sendo do município. Acho que esse é o grande ganho, né? A gente não vai perder nada, pelo contrário. A gente vai conseguir, ao longo dos anos, unir todas as secretarias, a Câmara, e ainda oferecer, como acho que o projeto Nilson vai mostrar, oferecer também, de certa forma, uma contrapartida para o município aí, que vai poder utilizar esses espaços tanto quanto a gente. Acho que esse também é um grande ganho. Tá, e já para passar a palavra, secretário, a gente tem que tomar muito cuidado a forma, e a gente conta com o apoio da imprensa, a forma como nós vamos passar essa informação para a população, né? Porque é bem isso, olha, precisa comprar remédio, precisa asfaltar, mas eles querem construir um prédio novo. Então, deixar bem claro, e eu até brinquei com o vereador locador agora há pouco ali, é mais ou menos assim. Você chega no município e você pergunta para ele, prefeito, você paga aluguel? Eu pago. Quanto você paga por mês? Eu pago R$700. Tá. Se você pudesse pagar esses mesmos R$700 todo mês, mas lá na frente a casa fosse sua, o que você acha disso? Opa, negócio bom. É mais ou menos isso que a gente quer. Pegar os valores dos aluguéis que são pagos mensalmente pela prefeitura e ser, após entregue para nós, porque a gente só começa a pagar depois de entregue, pagar esses valores mensalmente para o investidor. E a Câmara Municipal, senhores, nos últimos 5 anos, só de manutenção, foram gastos R$1 milhão. Nos últimos 5 anos, só a manutenção do prédio, deste prédio, foram gastos R$1 milhão. Recursos que poderia ter sido investidos num prédio próprio. Por favor, com a palavra, nosso secretário de Planejamento. Prometo que a última intervenção, só aproveitando o seu, mas só para falar, no caso especificamente da prefeitura, para nós sairmos das Cerejeiras, nós teríamos que alugar um outro prédio, fazer um novo projeto ligado à questão do tombamento do prédio, fazer todas essas mudanças. Não é uma adaptação que a gente consiga fazer em loco. Então, a gente teria que pagar um novo aluguel, sair de lá, tirar recurso próprio do município que poderia ser investido em saúde e educação para fazer um projeto e ir para uma reforma. Então, nós chegamos, na minha opinião, no fim da rua, né? Ou tem que escolher um caminho ou outro. Então, o que nós estamos tentando fazer é escolher o que onera menos a população, que eu diria que é ter que investir recurso atual do município num prédio administrativo. Agora, fim desse. Boa tarde a todos. Eu acho que vou tirar a máscara, tudo bem? Eu vou me levantar, é aquele costume de professor. Obrigado, vereador. Então, assim, vamos fazer a apresentação. Eu quero reforçar isso que eu pedi tanto para o Marcos como para a prefeita, apontar que realmente ainda um estudo preliminar. Eu diria que até não está no nível de apresentação para os senhores, mas havia essa demanda de se apresentar, uma certa ansiedade para conhecer, então a gente apresenta, mas obviamente estamos ainda trabalhando, eu e o Wilton, diante de tantas coisas que tem na CEPLAN para fazer, mas depois passaremos também para a Secretaria de Obras, há uma equipe maior para que o restante dos colegas engenheiros e arquitetos também possam dar sugestões e abrir mais, inclusive, na própria Secretaria de Planejamento. Então, vamos lá.
Bom, esse, portanto, é um estudo inicial do Centro Administrativo e Câmara Municipal. Estamos levantando ainda muitas informações, né, para elaborar essa proposta projetual que vai ficar a nível de digamos, um anteprojeto. Por que anteprojeto? Porque com a licitação, é a empresa que vai ganhar a licitação que deve fazer o desenvolvimento do projeto que a gente chama projeto executivo. O de arquitetura e os complementares, que é elétrica, hidráulica, estrutural, lógica, ar-condicionado e por aí vai. Então, assim, por que então, a pergunta se dá é por que então nós vamos fazer um estudo preliminar para dar para a empresa? Porque a gente precisa ter o mínimo de controle possível sobre esse projeto. É muito comum, às vezes, se dar para uma empresa, eu quero um projeto de, sei lá, 20 mil metros quadrados para um centro administrativo da prefeitura e deixar livre. O problema de deixar livre é que podem vir propostas bastante sofisticadas ou de um custo muito elevado. Então, é por isso que a gente quis ter um controle sobre o projeto inicial. Então, vocês vão ver que é algo simples, a ideia é trabalhar com pré-fabricação. Tem alguns elementos que são um pouco mais assim arquitetônicos, diria, para dar uma imagem, para dar uma característica, para que não fique parecendo mais um prédio na cidade, né? Então, aí eu vou apontar mais adiante. Mas a ideia é que a gente tivesse, nós aqui, tanto vocês da Câmara como nós da Prefeitura, tivéssemos um controle no projeto, né? Para que não descambasse para algo muito, digamos, fora da casinha, né? Então, era a ideia fazer alguma coisa sob controle. Vai lá, o próximo. Então, na verdade, a ideia é reunir no mesmo espaço todas as secretarias e setores administrativos e da Indurb também, da Prefeitura. E, claro, a Câmara Municipal em prédio independente. A ideia é que no mesmo espaço o munícipe possa encontrar os vários serviços prestados pela Prefeitura, inclusive da Indurb, né? O que facilita a vida de todo mundo, né? E otimiza, é claro, os próprios serviços que nós prestamos à população, que eu acho que a base de tudo é que a gente possa prestar um bom serviço à comunidade. Estamos aí para isso, somos funcionários públicos para funcionar, né, para o público, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente fazer com que as coisas funcionem melhor para o cidadão. Próximo. Um aspecto importante do projeto é que ele vai ser dentro do antigo Parque do Castelo, hoje Parque Jurandir Bueno Filho. Então, é uma das áreas que nós temos privilegiadas na cidade, na zona norte da cidade, é uma área ainda de ocupação rarefeita, pode-se dizer, é uma área que precisa ter uma ocupação maior, é uma área de grande acessibilidade, de fácil acessibilidade através da Avenida Nações Norte, né, que está ali, e toda uma região a ser ocupada, né? Então, a gente não dispõe, a Prefeitura não dispõe de muitas áreas desse porte na cidade, aliás, talvez essa seja a última grande área que a gente possa trabalhar. Procuramos outras áreas pertencentes à Prefeitura Municipal que pudesse caber o centro administrativo, a gente viu que não tem. Talvez a última grande área que tenha sido cedida é a do Instituto Federal, né, que ainda continua com o Instituto Federal, então nós não temos mais áreas disponíveis. Reforço também que a ideia é que se urbanize ou se crie um paisagismo para o Parque Jurandir Bueno. Então, não seria só ter prédios da Prefeitura, né? Seria toda uma urbanização daquele complexo que pode ser feita em etapas, né? Eu diria que, eu imagino, ali tem uma espécie de um morro, a gente sempre imagina lá na CEPLAN, ali podia ter um mirante, alguma estrutura que lá em cima enxergasse toda a cidade, né? Aliás, nem precisa, porque a gente tem acho que a mais bela vista da cidade é ali naquela região do Parque do Jurandir Bueno, né? Mas a gente imagina um mirante, imagina quadras, imagina uma série de outros equipamentos que poderiam vir sendo construídos ao tempo, né? Que talvez num primeiro momento a gente pudesse criar um paisagismo e caminhos e uma infraestrutura básica para o parque, né? Para que ele possa ser colocado a uso pela população, tá? A gente sabe que todas as secretarias estão bastante espalhadas hoje, né? Se originalmente o Paço Municipal, as Cerejeiras, nos anos 50, 60, continham todas as secretarias, hoje não mais, a cidade cresceu muito, as secretarias cresceram muito, as exigências cresceram muito perante a Prefeitura e
secretarias foram ocupando espaços, né, e muitos deles, a grande maioria, alugados, né, com poucas exceções, no caso, por exemplo, a CEPLAN, Obras e Sagra, que ocupam aquele prédio da Nuno de Assis, que é nosso, né, da prefeitura, mas nós vamos ter que sair, porque também tem um TAC, e há uma exigência que saiamos daquele edifício até final do ano, né, e devemos ir para outro edifício, e aí, no caso, teremos que pagar por ele, né. A gente vê que hoje temos gastos com transporte de materiais, de circulação de funcionários, a infraestrutura tecnológica ela tem que ser espalhada pela cidade, as manutenções são muito onerosas porque são muito diversificadas de vários edifícios, e o próprio rito processual, né, às vezes a gente lá na CEPLAN depende de outras secretarias, muitas vezes eu levo nas reuniões de secretários, porque estão todos os secretários lá e eu encho o saco dos meus colegas para assinarem os termos de compromisso das construções, porque é o momento que a gente estamos todos juntos, mas a gente vê que os vários processos ficam circulando e às vezes demoram mais de dias circulando entre uma secretaria e outra, quando o novo meio de transporte pode vir a ser o elevador ou a escada. Vai bastar ir para o prédio do lado, ou desce a escada, ou desce o elevador, a gente vai estar falando com um colega. Fora que isso, às vezes, rende muito em termos de desburocracia, né? Desburocratizar as coisas, né? A gente vai poder conversar com um colega que está ali do lado, olha, troca uma ideia antes de eu dar um despacho, o que você acha? Assim? Beleza, tal, vamos seguir em frente assim. Então, certamente a vida de todos nós vai mudar muito, né? Dos servidores, dos secretários e até os ritos de processo. Pode ir. Hoje aqui temos os levantamentos feitos pelo Everton, da Secretaria de Finanças. Temos 69 prédios alugados. Aí de vários portes, é bom apontar, né? Não são só os grandes, os das secretarias, mas tem prédios menores alugados que depois poderão reocupar espaços públicos, também outros prédios que a gente vai deixar, né? O próprio Paço Municipal, né? Vocês com esse prédio aqui da Câmara Municipal que pode vir a ser de uso público para algum outro uso público. O custo com os aluguéis é por volta de R$317 mil, levantado pelo Everton também. Próximo. A gente vê que a Zona Norte, que é onde a gente quer implantar o centro administrativo, é uma zona com terrenos não edificados, né, subutilizado, não utilizado, né, e que talvez não cumpra a sua função social. A gente acha que vai causar um impacto muito positivo a infraestruturação do parque e a construção dos edifícios administrativos naquela zona. Então, a gente acha que vai dar um salto de crescimento numa zona que você tem muitos vazios urbanos que podem vir a ser ocupados. Aí, aqui está o parque, eu estou sem a minha ponteira, a gente vê a Nações Norte aqui, está em amarelo, ali a Bauru Marília, a rodovia João Ribeiro de Barros, a Rondon, né, e a José de Castilho, que vai lá em direção ao aeroporto. Então, assim, é uma região privilegiada e a gente consegue ver ali o quanto ainda a gente tem vazios nessa zona, né, que podem vir a ser ocupados com esse incremento que a gente acha que pode ocorrer com os edifícios públicos aí. Outra questão que acho importante, até porque nós não teríamos área, né? Todos falam assim, espero que não seja na Zona Sul, porque a Zona Sul já é uma zona valorizada por natureza, né? Até quando o Paço Municipal foi para lá nos anos 50, 60, já pensava em valorizar aquela zona que ainda não tinha uma ocupação total. Era uma ocupação que ia lá até a região da Duque, um pouquinho acima, no máximo. E deu para perceber o quanto o prédio público, o Paço Municipal, fez crescer o desenvolvimento urbano para aquela zona sul da cidade. Portanto, é o momento agora da Zona Norte. Né? É uma zona que pode ter uma ocupação nobre com os prédios públicos e mesmo assim manter suas características de classe média baixa, que pode ocorrer aí ainda por conta da quantidade de áreas disponíveis aí. Pode ir? Quais os objetivos? Analisar a viabilidade de um novo centro administrativo municipal, do nosso grupo, né? Estudar a implantação de um parque em uma área carente de infraestrutura, reduzir os custos com pagamentos de aluguéis e deslocamentos, proporcionar melhor condições de trabalho aos funcionários públicos, porque isso ocorre realmente na sexta-feira, choveu dentro da CEPLAN, não sei se vocês devem ter visto vídeos por aí, porque eles circulam na hora, né? Exato. Chovendo dentro da CEPLAN e a gente correndo com os computadores para cá, tentando
salvar a impressora, que custa uma fortuna aquela impressora, os processos, e volta e meia vocês já devem ter pego alguns processos da Ceplan ou da Obras também, que não é diferente, ou da Sagra, que o papel está meio com cara que foi seco, né? Tudo enrugado, né? Porque realmente molhou. Se isso ocorre no final de semana, é uma complicação. Às vezes a gente sai na sexta, cobre tudo com plástico preto. Vocês verem como que é a coisa. Então, e também aumentar a qualidade de vida dos moradores do entorno com essa requalificação urbana da zona. Pode ir. Então a gente acha que vai valorizar a região, vai dar à população um ambiente de lazer, né, com o parque, né, a prática esportiva que pode ocorrer. A ideia é que ali junto ao parque tenhamos um lago, que é algo que não sei se vocês, eu vejo sempre aquelas imagens da TV Tem lá na São José do Rio Preto, né? Eles sempre filmam ao lado do lago, acho tão lindo, e o reflexo da cidade no lago. Bauru precisa de um lago, não um laguinho pequenininho como o do Vitória Régia, né? Mas um lago bacana, grande, e ali vai ser um grande lago. Então a gente vai poder ver refletida a cidade nesse lago, porque a vista da cidade ali é deslumbrante, né? Então, assim, tem muito potencial, a zona tem muito potencial e o parque também. Pode ir. A ideia é que a construção deve contar com estratégias sustentáveis, né? Captação e reutilização da água de chuva, para contribuir com a eficácia na redução do consumo de água, a autossustentabilidade energética, que também todos os prédios novos trabalham com produção de energia elétrica nele próprio, de forma a reduzir o consumo de energia, é claro. Além, é claro, do tratamento paisagístico da área do parque. Pode ir. Então, deve ser composto dos seguintes setores: o Paço Municipal, que são os setores administrativos, secretarias da Prefeitura, o DAI Indurb, a Câmara Municipal, no prédio independente, uma praça cívica entre um e outro edifício, o parque em si, já urbanizado e com paisagismo, um estacionamento coberto. A nossa ideia é que o estacionamento sirva diariamente para os servidores, para aqueles cidadãos que forem procurar a prefeitura. E talvez no final de semana, se terceirizado, ele pode funcionar para o parque, o estacionamento, já que a prefeitura não funciona no final de semana, ou poucos setores funcionam no final de semana. E o estacionamento poderia vir a funcionar com o parque. O parque pode ter eventos e abrigar no estacionamento os carros que se dirigem até lá, né? E também no térreo a gente imaginava ter café, lanchonete, porque o número de pessoas que vai circular, além de servidores, é bastante expressivo. Próximo. Aí voltamos, né? Aí é o Parque do Castelo, está pintado, contornado, aliás, em amarelo, né? Aí a gente se aproxima, né, um pouco mais um zoom dele, e a gente vai ver que a área que nós vamos ocupar do parque é uma área até relativamente pequena, né? Obviamente, quando a gente pinta esse amarelo, que é a área que nós vamos trabalhar com os edifícios, não significa que é 100% de ocupação, ok? Entre os prédios a gente vai ter áreas livres também, tá? Então, assim, a proporção de ocupação não é tão expressiva diante da área que a gente tem no parque. A tabelinha do número de servidores. Wilton, se lembrar de alguma coisa a mais que eu não falei, pode falar, viu? Volta. E uma outra coisa, Nilson, enquanto ele coloca, acho que pode ser levado em consideração, que muitas áreas ali podem ser exploradas também, né? O fato das lanchonetes, o próprio parque, o estacionamento seria subterrâneo, porque já é uma área, né, Nilson, que você havia comentado com a gente, é uma área que ao longo do tempo se dispensou algumas coisas lá, descarte. Então, para não acontecer o que imaginava lá atrás na arena, que é você ter que colocar terraplanagem, enfim, rever os conceitos da área, ali a gente conseguiria aproveitar melhor. Aqui,
Isso, aqui a questão das dimensões, na área total do parque é 260 mil metros quadrados, dá algumas vezes o Parque Vitória Régia, então dá para a gente ver o dimensionamento, é bastante expressivo esse parque. Ele não é maior que o Ibirapuera, não, o Ibirapuera é maior, mas assim, ele é bem maior que o Vitória Régia. A área do parque, do centro administrativo, seria, a área do centro administrativo, se eu pegar o terceiro, é 23 mil metros quadrados em taxa de ocupação. Então, a gente reduziu, tirou dos 260 mil, os 23 dá 237 mil, ou seja, a área do parque sem as construções, ok? A área do centro administrativo total, portanto, é 23 mil metros quadrados. O Paço Municipal, cada bloco tem 8.200 metros quadrados, são 850 metros quadrados por cada um dos pavimentos. No total, são 3 blocos, dando 30.400 metros quadrados. Aí vocês vão falar, nossa, 30 mil metros quadrados? Eu vou falar assim, o DAI e a Endurbe, eles pegam praticamente um prédio inteiro. Então, os 2 outros prédios serão da prefeitura, o da Endurbe pega basicamente um prédio inteiro. A Câmara Municipal, a gente estima 6.200 metros quadrados e um auditório de 930 metros quadrados, então esse aqui é bem modesto, né? Acho que Bauru precisa de uma área maior, né? Vocês precisam de uma área maior, realmente a gente vê o quanto isso é usado, esse espaço é usado e precisa de maior. O estacionamento tem 40 mil metros quadrados, 20 mil por pavimento, são 1.450 vagas. Até porque a gente tem uma quantidade de funcionários bem expressiva. A área construída total é 76.600 metros quadrados. Funcionários públicos, se a gente somar prefeitura, da Endurbe, 1.220, da Câmara Municipal o cálculo é 170, e área de trabalho... Ah, tá. 700 pessoas por bloco, tá certo. 2.100 no total e 250 pessoas por bloco na Câmara Municipal, 650 no auditório. Beleza. E aí, está renderizado, gente. Na verdade, a gente não queria mostrar de início, porque ainda está muito cru, né? Então, assim, não tenham como algo definitivo, né? Essa é a vista que a gente tem do parque em direção aos edifícios, os da prefeitura, esses 3 blocos à esquerda, ficam à esquerda, a Câmara Municipal fica à direita, e entre eles uma praça, né? A gente ainda vai mexer um pouco, os 2 pisos que a gente tem ali embaixo de estacionamento. Por que a gente resolveu fazer estacionamento subterrâneo? Porque é mais caro, todo mundo sabe que é mais caro do que deixá-lo no nível. Gente, se nós pusermos 1.450 vagas no parque, acabamos com o parque. Acabamos com o parque. Vira um estacionamentão. Acaba com o parque. Então, assim, por que a gente resolveu jogar para baixo? Em primeiro lugar, essa área é uma área de descarte da antiga, quando fizeram a Avenida Nações Norte, muito da terra que saiu e um pouco do entulho veio para aí. Se vocês passarem lá, vocês vão ver que bota fora, exatamente. Se vocês passarem lá, vocês vão ver que até está um gramado bonito, que eu acho que o pessoal usa para jogar bola, sei lá. Enfim, mas embaixo daquilo, o solo não é o mais adequado. Então, a gente vai escavar. Vai tirar boa parte desse botar fora que está lá para fazer o estacionamento subterrâneo, que a gente acha que é uma necessidade. Obviamente vai ter que fazer sondagem para ver a qualidade do solo e as fundações vão ter que chegar num solo propício, né? Obviamente o solo que vai ser aproveitado não vai ser do botar fora. Bom, fizemos então os 3 prédios da prefeitura. Vê a próxima imagem. Bom, esse é o da Câmara, né? O que tem? Qual é o elemento de destaque? Como eu falei, assim, a gente não queria nada muito exagerado. A ideia era trabalhar com edifícios racionais para não serem caros e com estruturas pré-fabricadas. O que eu diria que a gente viaja um pouco mais é na cobertura, tanto no prédio da Câmara como no os prédios da Prefeitura. Então, as coberturas elas são onduladas e elas, no caso da Prefeitura, elas cobrem os 3 blocos.
Tá? Então, o espaço entre os blocos, tem aí o próximo da prefeitura, Wilton? É isso. Vocês estão vendo que são 3 blocos e entre eles tem sempre um jardim. O térreo a gente vai usar para atendimento. Então, o térreo de todos os 3 blocos é para atendimento. É como se concentrasse todo o atendimento da prefeitura no térreo. E a gente vê a cobertura lá em cima que transpassa todos os 3 blocos. E aí, onde tiver jardim, a gente joga telha translúcida para dar uma iluminada. Eu não sei se vocês estiveram hoje lá no SESI, na nova arena do SESI, e a gente vê, é uma construção toda pré-fabricada, e o que chama mais atenção ali é a cobertura. A cobertura tem um desenho muito inovador ali. Então, é um pouco esse conceito. A cobertura aqui também, a ideia é dar uma bossa diferente na cobertura. E ali na cobertura a gente cria, entre a última laje, que são 7 pisos, térreo mais 7, entre a última laje e a cobertura, a gente cria um espaço que pode ser para o almoço dos funcionários. Então, aí é um setor que ainda a gente está definindo, né? Porque o que a gente tem até agora são os pisos livres. Tá? Ainda a gente não pensou na subdivisão dos espaços, ainda não chegamos a isso. Como eu falei, a gente está muito no começo e até agora a gente tem as plantas livres dos andares. Né? Wilton, mais algum? Essa última é a praça. Quer pegar aqui um pouquinho? Vê se consegue. Vou mostrar um desenho para vocês. Se esse a gente acha que está inacabado, o que eu vou mostrar agora é mais inacabado ainda. Eu peço desculpas a todo mundo, porque isso ainda está em processo. Ainda tem mudanças, né? E não considerem nada como algo definitivo. Essa é a minha grande preocupação na apresentação de coisas assim nesse momento, que eu acho que é um pouco precoce. Ainda a gente precisa trabalhar com alguma empresa de pré-fabricação para a gente fazer a modulação dos pilares, tamanho de vigas. Isso, é claro, é sempre a empresa. A gente pede sempre consultoria para as empresas, né, independente de quem vai fazer o trabalho. Secretário, oi. Me permite, o senhor está muito preocupado, né? Professor é duro, né? Olha as imagens maravilhosas que foram apresentadas, eles estão assim, olha, é um negocinho basiquinho, viu, gente? Vocês me desculpem, mas assim, que eu queria deixar registrado, secretário, esse é o momento ideal, porque é importante que a gente construa juntos com os outros vereadores, se tiverem sugestões, e com a sociedade. Sim. De repente tem alguém que está nos acompanhando nesse momento, sim, né? Os vereadores aqui falam, olha, muito bacana, mas a gente pode melhorar em tal ponto. Então, por isso, esse momento, obviamente, que a gente volta depois para fazer a apresentação final, né? Quando o Marquinhos falou, tem que apresentar essa semana, a gente não tinha renderizado essas imagens, ou seja, não tinha dado uma qualidade um pouquinho melhor. As imagens estão, mais ou menos, vamos ver se a gente consegue abrir aqui, que o Wilton vai mostrar. TI? Se o pessoal da TI, não sei se alguém pode chamar o pessoal da TI para mim, por favor, para poder dar um auxílio aqui. Se não, já está sendo solicitado. Já rapidinho vem aqui. Tá. Eu falei pro Marquinhos, Marquinhos, eu queria mostrar isso com uma música de fundo, voo de pássaro, aquelas coisas todas que o arquiteto gosta de mostrar. Secretário, nós tivemos uma apresentação dessa aqui, ó, e eu espero que um dia ainda seja realizado, que é aqui ao lado da nossa estação ferroviária, não sei quem esteve presente à época, sim, mas foi uma apresentação que era uma coisa mais linda do mundo, mas infelizmente, né, não deu certo, a gente espera ainda que dê certo, mas mais importante do que uma apresentação bonita é que realmente isso flua como está fluindo desde quando a gente conversou. Acho que esse é o ponto principal. Beleza. Aí, consegue mexer? O Wilton vai mexer aí pra gente. A gente, inclusive, a ideia não vai aparecer na imagem. Está vendo essa caixa que fica ao lado ali da Câmara? O prédio da Câmara, só para lembrar, esse menor, aqui à esquerda. E a gente imagina usar grafite. Isso. Tanto naquele corpo quanto atrás dos prédios, nas empenas do prédio. Isso, agora ele está aparecendo aí, ó. Você pegou de algum grafiteiro local? Gente, ó, ninguém pediu autorização para usar a imagem dos grafiteiros. Então, assim, mas a ideia é trabalhar com grafite, que é uma coisa que está sendo bem legal. A gente vê na arquitetura, não sei, você já deve ter passado lá na Castelo em direção a São Paulo, quando vê aquela fábrica de chocolates, né, que tem aquele trabalho magnífico do Cobra.
obra, né? É bem legal. Então, aí, nas empenas do prédio da prefeitura, também a gente trabalhar com essas grandes imagens, talvez coisas alusivas à cidade, né? Já que vamos estar num parque, você vai poder visualizar isso a uma grande distância, né? Então, aí a praça que está entre a prefeitura, o prédio da prefeitura, a cobertura lá de cima da... Aí a praça, já brincaram que é a Praça dos Dois Poderes, né? É claro, a gente tem algumas definições internas de circulação. Esses 3 prédios estão conectados, existe um corredor interno de 3 metros de largura, tem essas escadas externas, mas obviamente tem escadas enclausuradas, tem banheiro masculino e feminino, tem banheiro com acessibilidade, é óbvio, a gente está fazendo um prédio para já ter toda... E aí tem uma circulação interna que pega todos os prédios, todos os blocos, né? Então, todos eles são ligados em todos os andares. Aí é o andar tipo, né? Ainda está cru, é basicamente o vão, né? A planta tipo. Vamos lá para a cobertura. Não era para mostrar nada disso, a gente começa a ficar empolgado. Essa é a cobertura, a laje de cobertura, e aí a cobertura que transpõe todos os edifícios, né? Aí é um espaço que a gente acha que pode ser utilizado para refeitório dos servidores, né? Seria um lugar mais tranquilo, e a gente pode fazer o gabinete do prefeito ou da prefeita, tá? Obviamente para e seria o último bloco, seria aquele bloco mais aí isso. Assim, é a vista mais bonita, mas é o que pega mais sol também. Mas a gente achou que a vista valia a pena. Então, assim, seria... Talvez o gabinete, ainda não definimos, mas talvez o gabinete possa ser nessa cobertura. Ainda não tem definição. Ali o prédio da Câmara. Tá? Gente, eu vou parar por aqui. A gente até podia tentar entrar dentro da Câmara, tal, falar do saguão de acesso. Por favor, mostra só um pedacinho de como seria o nosso plenário, secretário. Pelo menos o plenário da Câmara. Não economiza não, hein? A gente tem o andar tipo que é dos gabinetes. Esse é o saguão de acesso, tem pé direito duplo, né? Um saguão bem monumental, que é para lançamento de livros, né? Para as várias atividades que ocorrem aqui na Câmara. Então, é bem assim... Aí a plenária... A plenária tem um mezanino, tem acessibilidade também, é claro. Mas ainda está tudo muito cru, gente, muito cru. Mas é um espaço várias vezes maior que esse, né, com certeza. Então, vai caber um número grande de pessoas. E aí, o andar onde vão ficar os gabinetes, quiser subir, aí, esse é um deles, que é metade só, porque tem o pé direito duplo do saguão de acesso, mas tem um outro andar, que aí pega mais ou menos do mesmo tamanho do prédio administrativo da prefeitura. É claro, isso tem que ser tudo subdividido, né, para cada um dos vereadores. A ideia também é colocar banheiro privativo aí no caso. E aí a cobertura também, que aí podem ter outras atividades. Bom, enfim, estamos caminhando, né? Isso está em processo. Mas em linhas gerais, e isso vai mudar, eu já posso dizer, quando eu levar para meus colegas arquitetos, mesmo os da CEPLAN, os da Secretaria de Obras, cada um a gente vai querer, é claro, sugestões dos colegas, né? Sempre bom, sempre melhora, né? E isso vai transformando o projeto para melhor, com certeza. Acho que é isso. Acho que é isso, Obrigado. né, Nilson? Obrigado, secretário. Eu queria acrescentar a questão da sustentabilidade. Né, falou já, né, as placas fotovoltaicas, né, reaproveitamento da água, acho que isso é muito importante, e a questão do aproveitamento da luz natural, né, secretário? É muito importante. Eu não sei se o Nilson chegou a comentar, mas eu acho que a ideia também é pensar Bauru no futuro, né? Então,
poder ter ampliações, futuras ampliações ali. Se a gente diminuir secretarias, aumentar secretarias, deixar tudo muito livre para que a gente tenha as ilhas de trabalho mais baixas e abertas, então a gente vai ter a possibilidade de flexibilizar. Se eventualmente ficou muito grande, a gente fecharia um andar e manteria os outros abertos. Então tudo isso é flexível, assim como a cidade no futuro, né? Tem que ser um prédio construído pensando em Bauru depois da gente, né? Então pode ter ampliações. A questão da tecnologia também é um grande ganho, porque hoje você consegue usar o melhor da tecnologia para todas as secretarias. Hoje nós temos muitas limitações. Muda de um prédio de aluguel, tem que puxar toda a fiação de uma região para outra. Então, é uma forma que eu acho que nós encontramos em conjunto, né? E eu acho que a gente pode pensar isso juntos, de resolvermos os dois problemas, de ser aquela casa que vai dar o exemplo, né? A partir do momento que ela conseguimos tirar do papel. E oferecer para a população esse parque, que eu acho que ajudaria muito. A manutenção dele pode ser terceirizada, porque a gente vai ter os estacionamentos que podem ser utilizados, as áreas de cafés que podem ser concedidos. Então, tem várias coisas que podem retornar financeiramente para o município, além do grande ganho, na minha opinião, de economia com energia, com água e outros fatores. Lá atrás, a gente pensou essa questão do DAI e da Endurb estarem juntos lá também, mas eu acho que para a população, por mais que a gente saiba que DAI e Endurb estão separados, né, de certa forma, para a população não. Então, não vai fazer muito sentido, ela precisa falar alguma coisa de trânsito, ela não procurar a prefeitura. Então, acho que estar no mesmo lugar ajudaria muito. Lembrando que seria só a parte administrativa, a gente vai continuar tendo os espaços operacionais, mas é que nós temos algumas áreas já da prefeitura que já são utilizadas, então, assim, nós vamos reutilizar as áreas que nós já temos e não ter mais tantos aluguéis dispersos. Só para exemplificar, hoje nós temos educação, saúde, finanças, jurídico, todos separados, CDCOM separado, CEMEL separado. Então, assim, se todo mundo fizer a conta em casa, vai perceber que seria esse o melhor caminho, tá? Eu acho que é isso para acrescentar. Vou deixar para as considerações aí. Ok, gostaria de abrir a palavra para os vereadores presentes. Por favor, vereador Meira. Boa tarde, prefeita. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, secretário Nilson Guirardello. Secretário, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Fui anotando algumas coisas aqui. É lógico que talvez o senhor não vai conseguir me dar essa resposta porque não é pertinente à sua pasta. Nós temos hoje um gasto, né? A prefeitura tem um gasto em torno de R$317 mil mensais, é um dos motivos que o senhor apontou lá, exatamente, que justifica uma construção de uma obra dessa. Mas nós temos também os custos indiretos, que é o custeio de tudo isso, né? Que é transporte, movimentação para lá, para cá, que tudo isso, né? Além da desburocratização, né? Porque hoje tudo que está separado, ali dentro da própria CEPLAN já tem o tal dos comunixes que demoram entre obras e CEPLAN, já atrasa, né? Mas foi feito algum estudo, assim, além dos aluguéis, algum estudo de custeio que justifique a obra? Eu estou dizendo por isso por quê? Porque uma PPP, ele vai ter um valor mensal. Vamos imaginar que isso custe R$2 milhões por mês para a prefeitura e Câmara Municipal. É isso que a minha... Nós temos que pensar em custo, né? Eu sei que bonito necessário mas em termos de custos, o senhor fez algum estudo a respeito, sim ou não? Eu acho que vou salvar o Nilson aí, porque é basicamente isso, né, Nilson? Só para... o Everton, né, não pôde vir, seria uma das pessoas fundamentais aqui. A gente já pediu a ele um levantamento, né, coronel, de todos os custos que a gente tem com água, com luz, com transporte. O que a gente conseguiu levantar, na verdade, foi...
por pastas, a gente tem feito isso secretaria por secretaria, né? Até porque a gente precisava entender quais seriam as secretarias que iriam para o prédio administrativo, quantos funcionários nós teremos para ir, o que a gente vai levar, o que não vai. Então, isso eles já conseguiram levantar. Então, é lógico que a ideia central, a partir de agora, é tornar isso público também, né? Discutir esses valores especificamente um a um, mas a ideia é levantar absolutamente tudo. Isso já vem sendo feito pela Secretaria de Finanças. Ele está de férias, não pôde estar aqui, mas é uma coisa que tem que ser levada em consideração e já foi pontuada aí pelo pessoal da comissão para a gente poder detalhar isso, além dos aluguéis, quais seriam os impactos financeiros de outros gastos que a gente tem. Né, e bem levado a sua questão. Então, estão fazendo esse levantamento. Se a prefeita me permitir para complementar, só de energia elétrica, de janeiro deste ano, janeiro, até setembro, entre prédios próprios e locados da prefeitura, valor gasto R$ 2.756.502. Essa é a média. Você imagina se nós tivéssemos todo funcionando de uma forma acoplada, quanto nós reduziríamos desse valor, né? Quanto que seria a economia? Eu entendo, eu entendo perfeitamente. As minhas questões exatamente para poder. Nós temos que entender e também justificar a viabilidade da construção sob o ponto de vista econômico, não é isso, secretário? Eu acho que, desculpa, vereador, só complementando o que a prefeita falou, a comissão tem que trabalhar sobre essas questões, sim. Até, às vezes, a gente readequar alguns aspectos do projeto para que ele possa eventualmente ficar num custo até mais razoável, entendeu? Então, eu acho que o que o senhor coloca é correto, eu não saberia dizer, porque a gente está começando a trabalhar nisso e talvez alguma coisa ou outra a gente possa mexer, sim. Eu fiz eu não consegui anotar durante a apresentação, passou muito rápido, né? Mas eu vi que em área de construída ali, o senhor falou em área de 76 mil metros quadrados. Eu queria saber se 76 mil metros quadrados é toda a área construída é tudo? Do estacionamento, inclusive. Então, mas o estacionamento ele está acoplado ao próprio prédio, né? Ele está como sobressolo, né? Subsolo. Subsolo ou sobressolo? Subsolo. Subsolo. Muito bem. Então, são 76 mil metros quadrados. Pega a tabelinha. Vai por aí. Qual que é o valor estimado, secretário, de uma obra dessa? O senhor que é arquiteto, eu não tenho noção. Se o senhor falar em casa, eu posso falar. Mas num prédio desse eu não tenho condições. O custo do metro quadrado para construir isso aí? Eu diria pré-fabricado por volta de $1.000 por aí. É R$1.500 mais ou menos por aí, não? Acho que... Eu acho que pré-fabricado dá para uns 2.000. 2.000 metros quadrados. 2.000 o metro quadrado. Construção e acabamento, tudo. Sim. Até porque, vereador, a ideia é que a gente faça um acabamento muito básico, inclusive com todas as coisas aparentes, a própria hidráulica aparente, com shaft, contra algo muito simples em termos de piso, né? Nada sofisticado. Tá. O senhor disse também que a empresa responsável, ou vamos dizer, a empresa que vai assumir a construção do parque, vai viabilizar o parque, vai construir o prédio, ele é responsável pela elaboração do projeto executivo, né? Arquitetônico e os complementares. Isso, tudo bem. Isso é uma coisa interessante e vai ser a partir do momento que for escolhido o melhor projeto arquitetônico na manifestação de interesse, é isso? Não o melhor projeto arquitetônico, eu acho que a base é outra, né? É o quanto fica para se fazer, o valor. O projeto arquitetônico, o estudo preliminar, ele está definido. Certo. Então, a Unesp fazia assim, vereador, até a gente como professor, nós fazíamos projetos, os nossos departamentos aqui da FAAC, que eu posso dar exemplo. Os projetos foram feitos pelo nosso laboratório de projeto. Nós chegamos no nível de estudo preliminar. E aí, aquele estudo preliminar foi dado para uma
empresa que desenvolveu os projetos executivos, tanto de arquitetura, a partir do estudo preliminar. Então, ele tem que seguir ao máximo possível o estudo preliminar feito. É possível fazer algumas alterações? Mas desde que tem que estar previsto em contrato quais os limites das alterações e com o ok, é claro, do corpo técnico da prefeitura. Isso pode ser feito, entendeu? Então, assim, e tudo depende do contrato que é feito, né, vereador? Então, assim, os prédios dos departamentos da FAC foram feitos dessa maneira. Uma outra pergunta que eu ia fazer ao senhor, em razão de uma experiência que eu vivenciei, profissional, o prédio, tanto o prédio da Câmara Municipal quanto da Prefeitura Municipal, toda a arquitetura, ele vai ser exigido também do empreendedor o mobiliário e todo o equipamento? Então, é algo que a prefeita estava comentando que sim, que o ideal era já estar mobiliado também, né, com estações de trabalho. Eu acho que é uma situação ideal, com certeza. Eu estou falando isso para o senhor porque é o seguinte, eu vou ser bem franco, eu vou falar de uma experiência minha em São Paulo. O Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo é o segundo maior centro de operações de polícia, de atendimento, de ligações de novidade de emergência do mundo. Nossa. Só perde para o Japão. Ele custou, à época, 45 milhões de reais o projeto arquitetônico. E custou 40 milhões o mobiliário e o equipamento colocado lá dentro. Lógico que o equipamento lá é um pouco diferenciado. Mais sofisticado. Mais sofisticado. Mas eu estou falando porque se deixar isso, se eu pegar um prédio, um esqueleto, e eu depender do poder público para comprar mobiliário, eu vou ter que, o vereador Marquinhos, ele vai ter que pegar tudo que tem de aqui e levar para lá. Ao passo que se eu pegar um prédio pela PPP, já que eu vou fazer uma PPP, né, já faz algo mais ou menos completo no sentido de dar o projeto arquitetônico com o mobiliário e com os equipamentos já. Até porque, peço um parêntese, vereador, até porque se você olhar os nossos equipamentos hoje, tudo precisa ser trocado. Tudo obsoleto. Então, assim, dificilmente nós vamos ter o que aproveitar as secretarias, desde mesa, cadeira, enfim, ar-condicionado, ventilador. Então, acho que seria realmente o momento de colocar tudo isso no pacote. Exato. Bom, mais uma pergunta só, secretário. Vamos imaginar, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, não me leva a mal e não vai pensar que é a estação de tratamento de esgoto, porque eu já estou com essa estação de tratamento de esgoto engasgada há mais de 4 anos, já para indo para 5 anos, e eu acredito que a prefeita Suelen, eu tenho assim uma esperança que a prefeita Suelen inaugure a estação de tratamento de esgoto. Eu tenho. Amém. Pelo menos nesse primeiro mandato dela. Agora, eu queria saber do senhor o seguinte, qual é a estimativa de tempo, de prazo, de acordo com esse cronograma que o senhor está desenvolvendo? Vamos imaginar que o senhor não tenha nenhum problema de ordem, de autorização legislativa aqui na Câmara Municipal para iniciar ou para construir ou para viabilizar todo esse empreendimento. Porque quando é iniciativa privada, a coisa, me desculpe, uma coisa anda, né? E quando é o recurso público, a exemplo da ET, a coisa patina. Eu acho que da nossa parte, em termos de projeto, né, do estudo preliminar está fechadinho. Desse modelo está montado, porque a gente não tem também, a comissão vai ter que criar esse modelo, como vai se dar essa relação com essa futura empresa que vai construir, né? Acredito que isso a gente consegue fazer para o ano que vem, e essa obra, coisa de 2 anos e meio, mais ou menos, ela pode ser terminada. A partir do momento que a empresa ganha a licitação, ela pode começar uns 2 anos e meio dela. Porque é pré-fabricado. O senhor está vendo aquele hospital que está sendo construído ali na entrada da cidade, né? A gente se assusta até como é rápido. Complementando, Meira, a partir do momento que a empresa venceu aí o chamamento, vamos dizer assim, a pressa passa a ser dela. Quanto antes ela terminar a obra, antes ela vai começar a receber o retorno investido pelo poder público. Já se tem uma estimativa de custo dessa PPP? Mais ou menos? Não tem nem noção ainda? A gente não tem nenhum projeto adiantado para isso, vereador. É muito. E aí teria que passar pelos meus colegas engenheiros da Secretaria de Obras para fazer uma avaliação. Então, eu acho que eu não tenho condições para isso, não. Tá, eu imaginava, mas eu agradeço por enquanto. Eu vou passar a palavra para o vereador Júnior. Obrigado, vereador Meira. Vereador Júnior, pede a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos.
Na verdade, eu tenho uma pergunta e também um pedido. O primeiro pedido que eu faço, prefeita Sueli, muitas vezes quando a gente tem um prédio, eu vejo um prédio bonito, inaugurado, eu falo igual eu tenho o Nova Esperança, né, a UBS da Nova Esperança. E a grande crítica que nós muitas vezes recebemos da população é que muitas vezes elas não querem apenas o prédio bonito, ela quer que aquele prédio realmente funcione. E nós sabemos que a prefeitura, nós temos os gargalos na questão tecnológica, na questão de um sistema que realmente funcione. Então, o pedido fica para que não fique só a gente faça esse prédio, Nilson, mas para que a gente consiga também desenvolver junto, já caminhar para uma questão tecnológica, informatização no seguinte, das secretarias se comunicarem diante de um sistema só, para que a gente elimine o papel, né, para que a gente saia lá de vez, que a CEPLAN deixe, né, que eu sei do grande trabalho que você está fazendo, de deixar de usar aquele equipamento do século passado, que é o microfilme, para que a gente avance e realmente larga todas essas coisas velhas para trás, velho. Então, para que a gente não leve essas coisas do passado para dentro de um prédio desse tecnológico, a gente conseguir implantar um sistema realmente aonde se conversa, toda a secretaria usa o mesmo sistema, aonde consiga saber quando sai de uma secretaria para outra, a gente deixa de usar o papel e comece a pensar mais na questão tecnológica. Então, um sistema informatizado bom, aonde a população consiga usar e a questão da desburocratização realmente aconteça, senão a gente vai ter aquela crítica, um prédio bonito, mas nada funciona nessa questão. Então fica aqui o pedido para que isso caminhe de fato junto, um prédio bonito, um prédio bom, tudo estruturado, mas onde tudo se conversa, de fato a gente consiga desburocratizar o nosso sistema público da cidade. E eu acho, Júnior, que é importante você ponderar isso, porque, por exemplo, nossa TI, ela acaba tendo que atender localmente ali nas Cerejeiras, mas ela tem que se deslocar lá no Finanças, tem um grupo, aí o Finanças tem que ir lá para a Educação, então assim, você vai conseguir uma margem até mesmo de investimentos nessa área, para que a gente consiga modernizar todo o nosso sistema. Então, está todo mundo na mesma casa, acho que fica muito mais fácil a gente ponderar isso. Potencializar, inclusive, o número de servidores. Não, ninguém vai demitir servidor, obviamente, mas assim, pensa quantos vigilantes você tem nos prédios públicos aí espalhados pela cidade. Perfeito. A gente vai estar tudo concentrado ali. Perfeito. Então, assim, a gente vai potencializar o trabalho do servidor. Vai poder, às vezes, até em outra função, correlata, é claro, desde que isso não seja desvio, né? Obviamente, mas a gente vai poder potencializar. E a questão da modernidade, a gente tem falado isso dia a dia, quando a gente fala do georreferenciamento, que, se Deus quiser, para esse ano vai sair. Né? Então, é um passo que não tem nada a ver nem com o projeto de hoje, mas o georreferenciamento é fundamental para modernizar isso que você estava falando, Juninho, de modernizar a relação da prefeitura com o próprio cidadão, que ele vai poder acessar uma série de coisas direto, entendeu? Não, maravilha. Acho que é isso, né? A gente partir para algo estrutural bom, mas também trazer aquela questão tecnológica para o cidadão, que eu acho que não tem como deixar isso de lado. Uma outra questão, prefeita, nesse meio tempo startando essa situação, ventilou-se muito a questão de levar secretarias para o prédio da CPFL. Isso está de pé. Nesse meio tempo, as secretarias vai para esse prédio da CPFL. Esse contrato pode encurtar, pode ser menor ou não. Como que ficaria essa questão diante de startando esse projeto entre essa parceria? Na verdade, o que nós vamos dar continuidade, até por uma questão de emergenciabilidade mesmo com relação a CEPLAN, Obras e Sagra, que nós devemos estar em trânsito ainda, né, de aprovação, a questão da ida da CPFL, porque nós temos um TAC a ser cumprido que já vence no final do ano. Então, nós conseguimos, junto ao Ministério Público, inclusive, o entendimento de que esse TAC especificamente da CEPLAN e da Obras,
ele vai ser cumprido. Nós tínhamos que, até falamos com o Ministério Público, conversamos a respeito do passo municipal e da Câmara, mas já tem um assinado da Prefeitura com relação a obras e CEPLAN. Então, a ideia, e diante até mesmo do que o Nilson comentou, a gente corre muitos riscos em continuar obras lá naquele lugar onde ela está, por conta de processos, uma eventual chuva. Para a gente refazer o telhado e estancar a questão da chuva, a gente tem que tirar a secretaria de lá de todo jeito. Então, nós acordamos com o Ministério Público que nós vamos para um lugar com Sagra, CEPLAN, obras, Defesa Civil e também a CIAR deve se mobilizar nesse... E SEMA, isso, a SEMA. Todas essas secretarias que envolvem a aprovação de projetos vão ficar no mesmo local. Então, vai ser um contrato que a gente espera que dure até a hora que o prédio administrativo ficar pronto, porque a gente não tem como esperar, né? Também estamos analisando uma outra proposta dessa área da Secretaria de Obras passar por uma reforma. Então, estamos em discussão até mesmo uma possibilidade com a própria FUNPREV, que hoje está num local alugado. Então, a gente tem iniciado essa discussão também, que conseguiremos aproveitar aquele prédio, a reforma, já que nós não temos recursos nem projetos para fazer isso agora. Então, a gente mantém o aluguel especificamente aí dessa área da CPFL, centralizando as secretarias que nós precisamos, para cumprirmos um TAC já comprometido com o Ministério Público e também conseguir prevenir futuros problemas que tenhamos com relação à chuva e outros problemas naquela região. Então, não daria para a gente esperar até o prédio administrativo ficar pronto. Até porque ali a gente corre risco de equipamentos caros, enfim. Então, isso deve ser mantido. Inclusive, fechamos as contas aí para que a gente não aumente o número de gastos com aluguel. Por isso que nós vamos sair de alguns prédios alugados, por exemplo, a CEMEL, que hoje aluga um prédio, iria para onde a CEAR funciona hoje. Então, a gente está, assim, fazendo as contas para não aumentar o valor do aluguel, mas a mudança ela vai se fazer necessária para cumprir o TAC. Nós vamos se manter dentro daqueles 69 prédios locados, então não deve abaixar alguma coisa, mas esse outro, e vamos ficar dentro dos 317 mil reais mês também de aluguel. A gente deve ter um aumento por conta disso. Esse prédio da CPFL que vai agregar várias secretarias, ele tem um custo mensal de quanto? Fizemos avaliação, na verdade, então está fechando a questão dos valores, ainda vai tramitar pelo jurídico para poder alinhar essa questão dos valores gerais, né? Então, o que a gente já fez as contas é que com essa desmobilização de algumas áreas, a gente vai conseguir aí não ter um aumento muito grande com relação aos aluguéis. Não ultrapassa os 317. Não deve ultrapassar. Se ultrapassar é coisa pouca, assim, né? Que, na verdade, vai ganhar muito, porque quando a gente centraliza CEPLAN, SEMA e obras, você tem aí 3 pastas que tramitam as aprovações do município. A gente estava com o empreendimento a ser aprovado, precisava de 8 laudos, um de cada. Então, o empreendedor vai na SEMA, vai na CEPLAN, aí depois vai para o DA. Então, a gente vai conseguir também economizar em tempo até que o prédio administrativo, dando certo esse projeto, saia de fato do papel. A então, SEMA tem uma relação muito forte com a gente nos empreendimentos, que sempre vai para lá, não só para a SEMA, mas a obra SEMA e CEPLAN, né? E sempre sob a responsabilidade da CEPLAN. Então, é muito importante que a gente possa ter essa sinergia, estar no mesmo lugar. Quando a gente tiver o prédio único, aí, então, o que eu falei, no meio de transporte vai ser elevador. Até para a gente conseguir responder de imediato para a população, né? Essa integração já traria resultados bons a partir do primeiro semestre do ano que vem. Muito bom. E o artigo 18 é só atravessar a praça. Vai que a gente vai para fazer uma linha, sabe quando se fazia antigamente, né? Chega mais rápido, então não tem desculpa de pedir dilação de prazo. Chegou mais rápido, né? Acho que é isso, né, presidente? Mais alguma intervenção, gente? Alguém gostaria? Porque... Presidente, eu queria só fazer uma menção aqui, porque no começo do nosso mandato a gente falou sobre também o poupa-tempo, né? Então, o poupa-tempo, ele engole bastante recursos nossos, em que pese ser importante ou tal. Mas eu vejo isso com bons olhos, até fiz algumas anotações, porque temos um monte de prédios alugados. O próprio poupa-tempo é um deles, que a gente despende um certo recurso e
E eu acho que mais gasto do que propriamente efetivo utilização, mas economia da distância, centralização. Eu quero parabenizar o senhor pelo projeto e a equipe toda, né? Obrigado, pastor. E se a gente conseguir, de fato, vai ser um marco para a cidade, vai ser uma otimização de todos os serviços. Então, eu fico muito feliz, porque contemplávamos isso nos aluguéis, e isso vem para responder. Então, só essa observação. Não, obrigado pela confiança. Assim, eu acho que os prédios são a cereja do bolo, porque eu diria assim, o parque é incrível. Sim. A ideia do parque, da gente poder ter um novo espaço público para a cidade, né? Enorme, na área urbana, né? com um lago, eu acho isso incrível. Vai ser o Ibirapuera do interior. Vai ser o nosso Ibirapuera, com certeza. Sorocaba, acho que é um exemplo, quem foi a Sorocaba viu que eles têm uma área da prefeitura e muito bonita também, e quando o vereador Beira comentou do Poupa Tempo, a população está muito acostumada e condicionada a visitar o Poupa Tempo e também encontrar serviços do município. Por isso que uma das sugestões que eles nos deram é que o primeiro andar ali do prédio administrativo, a gente tenha também o nosso poupa-tempo ali. Então, a população não precisa subir nos outros andares. No primeiro andar, ele vai encontrar onde ele vai encaminhar o processo, se ele precisa de uma ligação de luz, ele vai encontrar todo no primeiro andar. Então, a ideia é dar uma vida para o servidor, mas também fazer com que a população usufrua desse espaço, porque eu acho que esse vai ser realmente um dos grandes ganhos para a cidade aí. Ok. Pode ficar à vontade, Bira. Mais alguém? Pastor Edson está contemplado, vereador Júlio. Acho que é isso, né, gente? É uma proposta inicial. O secretário estava bem preocupado de apresentar aqui hoje, mas está excelente a apresentação. É isso que a gente precisa, viu, secretário? No início da discussão, a gente já passar para a população, nós estamos ao vivo aqui, né? Essa transmissão vai ficar sendo reprisada depois ao longo da semana, porque a gente quer fazer com muita transparência. Muita transparência, são recursos públicos e a gente quer administrar da melhor maneira possível os recursos públicos, fazer com que esses recursos sejam realmente devolvidos em serviços para a nossa população, e se Deus nos ajudar, a gente vai conseguir aí realizar esse sonho de construir esse centro administrativo na cidade. Vai ser um marco para a cidade de Bauru, uma obra que vai desenvolver aquela região e que vai fazer algo que eu gostei muito quando o promotor Henrique Varonês falou para nós. Vai aumentar a autoestima do bauruense. O bauruense vai estar passando nas Nações Norte com seus parentes de outras cidades e vai ter prazer de apontar e falar: olha, ali é o nosso centro administrativo, ali está a nossa prefeitura municipal, ali está a nossa Câmara Municipal e o nosso parque, que é vamos já batizar, né? É o Ibirapuera de Bauru, né? É o Ibirapuera da nossa cidade. Então a gente fica muito feliz de estar podendo participar nesse momento da história da nossa cidade, da gente poder estar aqui junto com a mesa diretora, junto com esses vereadores, que eu tenho certeza absoluta que vai contribuir muito para que esse projeto caminhe, porque eu tenho certeza que é a vontade de cada um dos vereadores aqui a gente poder oferecer cada vez mais serviços melhores para a nossa população. Prefeita, gostaria de finalizar? Não, só queria agradecer a disponibilidade, né, dizer que esse diálogo é fundamental. Não se trata de uma bandeira da gestão, nem minha e nem do presidente, pelo contrário, é que muitos desses projetos talvez nem passem pelas nossas mãos na inauguração, mas pelo menos a população vai saber que a gente está discutindo o assunto. Quando a gente cobra muitos empreendedores, Nilson sabe disso, a gente também é muito cobrado porque a gente acaba não conseguindo ser exemplo. E eu acho que a ideia é ser exemplo de uma casa organizada, bem arrumada, para receber aqueles que precisam e também funcional. Então tem tudo para dar certo. Aí um possível parque dos dois poderes, quem sabe, mas eu acho que o grande ganho é para a nossa população. E só para finalizar, pedir que as pessoas procurem sempre esclarecer o assunto, conversar com a gente sobre esse assunto. Todas as ideias podem ser levadas em consideração e eu deixo a sugestão aqui, presidente, para que quem quiser fazer alguma sugestão, algum encaminhamento, que encaminhe isso junto à comissão
comissão que foi criada para este assunto, que envolve Prefeitura e Câmara, por meio de ofício. Então, aí você encaminhando as sugestões para a comissão por meio da CEPLAN, a gente consegue todo mundo dar a sua contribuição aí. Com relação ao modelo de PPP, a gente já encaminhou para o jurídico, que vai nos dar o respaldo para dizer que modelo de PPP é melhor, quais seriam os caminhos jurídicos. Aí, quando o Coronel Mira comentou a respeito, o tempo vai ser essencial para a gente. Então, por isso que quanto mais transparência, melhor for o termo de referência, mais ajustado for tudo e bem comunicado, mais rápido o projeto sai do papel. Então, o acompanhamento jurídico do município vai estar de olho nisso para escolher o melhor caminho aí de forma bem clara para a população, para que não haja dúvida no projeto em si. Câmara e Prefeitura trabalhando juntas. Acho que não tem como dar errado, né? Obrigado, prefeita. E vou aqui parafrasear o prefeito de Botucatu, que iniciou lá a construção de uma grande represa que vai resolver o problema da água lá para eles por próximos 30, 40 anos. Só que lá a região montanhosa é diferente daqui, né? Então eles têm essa facilidade. Ele falou assim, à época, que ele não sabia se ele ia terminar a obra, mas que com certeza ele iria iniciar aquela obra, né? E que era uma obra para a cidade. Então, nós, mesa, prefeita, nós não estamos preocupados em colocar o nome da plaquinha da inauguração, mas a gente quer muito colocar o nome na pedra fundamental do início, né, prefeita, para que realmente isso aconteça na nossa cidade. E, obviamente, que para isso eu vou contar com o apoio aqui dos nobres vereadores e das vereadoras também. Do mais, gostaria de encerrar. Nilson, gostaria de fazer alguma consideração final? Não, só quero agradecer a atenção de todos, a atenção para ver o projeto, o estudo, e é isso. O que tínhamos a colocar era isso. Obrigado a todos. Nosso arquiteto Wilton, como que é o sobrenome? Dias, Wilton Dias, obrigado ao nosso arquiteto aí também, a todos os vereadores. Eu só tenho que agradecer a presença de todos, mais uma vez agradecer o apoio aí da TV Câmara, e encerramos esta reunião e desejamos a todos um excelente final de semana. Tenham todos um final de semana abençoado. Muito obrigado.